Agora, chegando aqui no item 4.4, que fala do abastecimento de água, que fala que nas instalações onde são realizadas as manipulações dos alimentos, deve ser utilizada somente água potável e também que deve ser atestada semestralmente mediante laudo laboratorial, né, realizado aí em um laboratório específico, a análise da potabilidade dessa água. O gelo deve ser utilizado em alimentos, que vai ser utilizado em alimentos, também deve ser fabricado a partir de água potável. É importante, né, que isso seja verificado, como que está sendo produzido esse gelo. Geralmente ele vem de outras empresas, e essas empresas elas têm que realizar a rotulagem adequada desse gelo. O vapor também, se for utilizado para preparar o alimento, também deve ser produzido a partir de fonte potável, não pode ser utilizado de qualquer água para produzir vapor ali para cozinhar os alimentos. O 4.4.4 fala sobre a caixa d'água, né, ali o reservatório dessa água, dizendo que ele deve ser edificado ou revestido de materiais que não comprometam essa qualidade da água e também deve estar conservado, né, livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações e qualquer outro defeito. Ele também deve ser higienizado em um intervalo máximo de 6 meses e essa higienização ela deve ser mantida registrada. Então, no momento da fiscalização, outro documento que a gente exige é a comprovação da higienização semestral do reservatório de água do estabelecimento. O item 4.5 vai trazer para a gente a questão do manejo dos resíduos, falando que esse estabelecimento ele deve dispor de recipientes, né, para a coleta desses resíduos que sejam identificados e íntegros, que facilitem a higienização e que também estejam em número e capacidade suficiente para conter esses resíduos. Então, a gente vai verificar ali se tem lixeira suficiente, se elas estão bem conservadas. Outro ponto importante é que esses coletores eles devem ser dotados de tampas acionadas sem o contato manual, então a gente tem que ter aí, como nessa imagem aí da lixeira branca, uma lixeira que seja dotada de tampa e acionamento por pedal, ou outro né, meio. Hoje em dia a gente tem aí algumas lixeiras que são acionadas por sensor, mas o mais comum da gente encontrar na área de produção de alimentos é essa aí com tampa e pedal. Quando a imagem abaixo a gente vê uma lixeira que era basculante, né, que está sem aí, até sem a tampa, mas ela não é permitida dentro da área de produção dos alimentos. Lembrando que esses resíduos eles devem ser frequentemente coletados, né, e estocados em outro local que seja fechado e isolado da área de preparação e de armazenamento até a hora da coleta ali da equipe do lixo, né, a equipe dos resíduos. O próximo item, 4.6, fala da questão dos manipuladores. Então, a gente vai ter muitos detalhes aqui sobre como esses manipuladores devem se portar dentro da cozinha, os cuidados que eles devem ter. No primeiro item, 4.6.1, diz que esses manipuladores eles têm que ter um controle de saúde. Então, esse controle de saúde dos manipuladores eles deve ser realizado e deve também ser registrado de acordo com a legislação específica. Os manipuladores que tenham ali qualquer doença, qualquer lesão que possa de alguma forma comprometer a qualidade da produção desses alimentos, eles devem ser afastados imediatamente até que se recuperem. Eles também devem manter um asseio pessoal, apresentando um uniforme que seja conservado, seja limpo. Esse uniforme ele tem que ser trocado no mínimo diariamente e deve ser usado exclusivamente ali dentro das dependências do estabelecimento. Então, ao chegar no local de produção dos alimentos, né, esse manipulador ele tem ali que trocar a sua roupa pelo uniforme, não pode vir de casa direto com esse uniforme. Essas roupas e os objetos pessoais, eles devem ser guardados em um local específico, ali no vestiário, né, que tem um armário, um local específico para isso, até porque não pode ter a presença de objeto pessoal dentro da área de produção de alimentos. O manipulador, aí quando a gente chega no 4.6.4, ele deve lavar as mãos cuidadosamente ali no momento que ele chega no trabalho, antes e depois de manipular qualquer alimento, quando interrompeu o serviço, então foi ali no banheiro, teve que sair da área de produção, ele tem que voltar
e realizar essa higienização. Lembrando que como a higienização das mãos dos manipuladores, né, é muito importante, a legislação também traz que devem ser afixados cartazes de orientação sobre essa correta lavagem e antisepsia das mãos, num local que seja de fácil visualização e também nas instalações sanitárias e nos lavatórios. É proibido que os manipuladores fumem, falem de maneira desnecessária, cantem. Então, ali tem que chegar e observar se não tem um aparelho de som, que eles estejam ali cantando dentro da área de produção. Comer dentro da área de produção também é proibido. Manipular qualquer dinheiro ou outro produto que leve a essa contaminação. O subitem aí 4.6.6 fala sobre o uso das toucas, né, proteção dos cabelos no momento em que o manipulador entra ali na área de produção. A gente tem aí nessa primeira imagem um manipulador que ele está aí dentro da área de produção totalmente com o cabelo solto, né, tem que estar protegido por touca. Esse item também fala que as unhas devem estar curtas, sem esmalte, sem qualquer base, e que devem ser retirados qualquer tipo de adorno, maquiagem, né, anel, brinco, colar, inclusive a aliança, antes de entrar na área de produção, né, isso tudo deve ser guardado. O 4.6.7 fala da supervisão e da capacitação periódica em higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas pelos alimentos. Essa capacitação ela deve ser comprovada e também registrada. Normalmente a gente tem um documento ali com a assinatura dos manipuladores ou algum certificado de um curso, né, que eles tenham feito. Normalmente a gente cobra isso aí de uma maneira anual. E lembrando que os visitantes também devem cumprir os mesmos requisitos. Os fiscais, quando adentram ali na área de manipulação, o próprio dono do estabelecimento, que algumas vezes vai ali acompanhar a gente na fiscalização e esquece que tem que estar com a touca e de cumprir também todas essas requisições. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Essa primeira imagem mostrando que os manipuladores não podem estar ali doentes, espirrando, tossindo dentro da área de produção, e também sem touca aí. Nessa segunda imagem a gente vê um funcionário sem uniforme adequado, né? Tá com ali a roupa que provavelmente ele veio ali da rua. Nessa terceira a gente vê um armário que está sem condições de uso, lembrando que esse manipulador ele tem que ter esse local adequado para guardar os objetos pessoais, uma área específica para fazer ali a troca desse uniforme. E aí a gente chega no item 4.7, que vai falar de matérias-primas, ingredientes e embalagens. Lembrando, né, ele começa aí falando sobre a seleção dos fornecedores, que esses fornecedores eles devem ser especificados pelo serviço de alimentação para que atenda à legislação específica, todas as exigências ali de uma matéria-prima que seja certificada e comprovada a qualidade. O 4.7.2 fala da recepção dessas matérias-primas, que deve ser realizada numa área protegida e limpa. Então, por exemplo, se a gente está chegando ali num restaurante e essa recepção está acontecendo ali no meio da rua ou numa área suja, isso já está contrariando aí a legislação específica. Essas matérias-primas elas devem ser submetidas à inspeção e aprovadas na recepção. Então, toda vez que chega uma carga aí, tem que verificar se essa matéria-prima está na temperatura correta, se as embalagens estão íntegras, se está dentro do prazo de validade, se não está vencido. O 4.7.4 fala que esses lotes de matérias-primas que forem ser devolvidos ao seu fornecedor, que estejam vencidos, eles devem estar em um local identificado e armazenado separadamente para não levar nenhuma confusão ali do manipulador. Então, quando eu tenho algum lote avariado ou vencido dentro do estabelecimento, tem que estar ali com uma plaquinha, né? Alimentos impróprios para uso, alimentos vencidos e totalmente separado dos demais alimentos que estão próprios para o uso.
Continuando falando aqui sobre a questão das matérias-primas, elas também, a gente tem que ter o cuidado com o armazenamento, né, dessas matérias-primas e também dos ingredientes e embalagens. Se eu chego num local que, por exemplo, uma marmitaria, que tem aquelas marmitas de isopor, ou uma caixa de pizza, eles também têm que estar armazenados num local limpo, organizado, de forma que não venha propiciar contaminação, né, nem da matéria-prima, nem do ingrediente, nem da embalagem. Deve respeitar o prazo de validade também de todos esses insumos que vão ser utilizados ali na produção. No 4.7.6 fala, né, que esses insumos, matérias-primas, ingredientes e embalagens devem ser armazenados sobre pallets, estrados e prateleiras, ou seja, a gente não pode ter, como nessa imagem aqui está mostrando, que alimentos, inclusive as bebidas alcoólicas, nesse caso, não podem ser armazenados diretamente no chão. A gente tem aqui alguns modelos de estrados e pallets, né? Também deve ser respeitado o espaço mínimo que garanta essa ventilação, por exemplo, quando a gente tem cereais, leguminosas ali armazenados, isso é muito importante que essa ventilação seja garantida. E esses estrados e prateleiras devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável. E aí uma questão importante quando a gente fala da seleção dos fornecedores, quando a gente fala de matéria-prima, né, é que a gente verifique de onde vem esse alimento, verifique ali a rotulagem dele, né, de onde vem esse ingrediente. Será que aquela farinha tá toda adequada, tá adequada para ser utilizada na produção desse alimento ali? Então isso é importante de ser verificado no momento da inspeção. E aí a gente chega no 4.8, que já vai falar das especificações e das exigências para as boas práticas de manipulação ali no momento da preparação do alimento em si, né? Até aqui a gente falou de infraestrutura, de controle de pragas, de resíduo, da questão do armazenamento das matérias-primas e da seleção. E agora a gente chega aqui num ponto que fala da preparação em si desse alimento. Então, o primeiro item aí, 4.8.1, fala que esses ingredientes e embalagens devem estar em condições higiênico-sanitárias adequadas e em conformidade com a legislação específica. Então, todos esses produtos que são utilizados ali para produzir os alimentos posteriormente devem estar com a especificação, por exemplo, se for um produto de origem animal, que tem aí o selo de inspeção, como a gente vê aqui, leites, produtos cárneos, né, queijos, ovos. O 4.8.2 fala do quantitativo de funcionários, equipamentos e imóveis deve garantir, deve ser compatível com esse volume, diversidade e complexidade das preparações. Esse item aqui, a gente junta ele com um dos primeiros itens lá da questão das edificações, que fala do dimensionamento. Então, dimensionamento nessa parte aqui de preparação dos alimentos é muito importante. O 4.8.3 devem ser adotadas medidas que minimizem, né, esse risco de contaminação cruzada, a gente também já falou sobre isso, evitando o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-preparados e prontos para o consumo. Os funcionários que manipulam ali os alimentos crus, eles devem realizar a lavagem e antisepsia das mãos antes de voltar a manipular qualquer outro alimento que já esteja preparado. E no 4.8.5, as matérias-primas e ingredientes caracterizados como produtos perecíveis devem ser expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário ali para a preparação do alimento, a fim de não comprometer essa qualidade higiênico-sanitária. Então, se a gente fala aqui, por exemplo, de uma carne, que eu tenho um volume muito grande de carnes para serem manipuladas, para depois irem para cozimento, eu não posso tirar um grande volume para deixar ali na temperatura ambiente, deixar ali muitas horas, porque vou comprometer a qualidade. Quando eu chego, por exemplo, numa pizzaria, que eles deixam ali na bancada queijo, presunto, outros insumos para ir montando sob a demanda ali, isso também tem que ser observado, ou que ele
ele garanta que tem ali algum meio, né, que seja uma bancada refrigerada, ou então que esses insumos não fiquem ali um tempo desnecessário sob a exposição.